galera, Dani Fontinelli aqui, mais um episódio começando no nosso canal Ligue o Dane-se, também no Spotify, se você quiser ouvir. Gente, no episódio de hoje, trouxe minha amiga, minha parceira, para fazer várias perguntas do mundo das mulheres, aquela pergunta que você tem um pouco de timidez de fazer. Hoje a gente vai fazer aqui. Porque quem a gente trouxe aqui do meu lado? Cris Sanctus. Oi! Seja bem-vindo e não me deixa no vácuo, inferno. Não, estou aqui. E o nosso outro lado ali da bancada, Cacau Guilherme. Seja muito bem-vinda. Obrigada, delícia estar aqui. Terapeuta tântrica, coach de casais, facilitadora de retiros imersivos terapêuticos, produtora de conteúdo digital com cursos online na área de sexualidade feminina, autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Já tem pergunta aí na ponta da língua, Cris? Ai, eu já queria saber, a gente fala sobre... É muita coisa, né? Sou mãe, tenho meu filho aí e tem uma discussão tão grande das escolas sobre sexualidade. O aprender a partir de 6 anos a sexualidade, tanto que a gente abre a rede social, tem alguns vídeos falando sobre isso, como as pessoas entendem errado a diferença. A pessoa não tem aula de sexo, é sexualidade. Quanto isso é importante, se todas as escolas deveriam de fato. E como eu falei, eu tenho um filho de 13 anos. Ele não conversa comigo sobre isso, mas eu também, ninguém nunca conversou comigo sobre. Eu que fico para ele tentando abrir um assunto. Mas o quanto isso é importante, deveria acontecer ou não, ou tem cada um o seu tempo, como é que é? E essa diferença da sexualidade para o pessoal de fato entender que quando a gente fala de ter na escola, falar sobre sexualidade não é relacionado ou sim a sexo mesmo a primeiro momento. Sim, e essa discussão ela é super importante nesse momento que a gente está da sociedade, que é um momento de transição, é um momento de libertação de 5.000 anos de repressão da mulher. Então, sim, a criança ela precisa entrar em contato com isso, claro que numa linguagem adequada para ela, sem antecipar as coisas, sem forçar nada. Então, assim, eu também não tive orientação sexual em casa. E quando meu filho ficou adolescente, eu já era orientadora sexual. E você precisa esperar o momento dele estar maduro e perguntar. E não se frustrar. Mas você acha que tem esse momento da criança ter essa liberdade de perguntar ou você, como mãe, pode... Você pode abrir o assunto sempre. Deixar ele à vontade para falar. Mas não antecipar. Porque você pode estar antecipando algo que ainda não está no momento dele. Uhum. E aí você não vai ajudar. Vai atrapalhar. Uhum. Então é sempre trazer, e aí, como é que está na escola? Vocês falam sobre isso? Como é que isso está acontecendo com você? Você está sentindo diferenças no teu corpo? Quer falar sobre isso? Estimular, deixar ele à vontade, né? Mas não pressionar ou antecipar ou jogar as tuas expectativas em cima, sabe? É delicado, mas é muito importante utilizar a tua sensibilidade. Explica pra gente o que seria uma terapeuta tântrica. Então, a terapeuta tântrica, a gente tem o Tantra, que é uma filosofia comportamental muito antiga. O yoga veio do Tantra. Assim, o Tantra é uma grande núcleo que traz várias outras práticas a partir dele, né? Uhum. Então, a terapia tântrica, ela aconteceu a partir da década de 70 com Osho, um guru que veio da Índia para cá e detonou com várias coisas. Mas é ele que diz que nós ocidentais, criamos uma espécie de neurose ao entorno da nossa sexualidade, né? E ele fala que também alguns gurus religiosos, né, na própria Índia, né, várias correntes dizem que você precisa se desapegar do que desperta o seu desejo. Comida, o sexo. E ele diz que não, que quanto mais você entra em contato com essa energia, mais você se apropria dela. E tem uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, seus olhos são seus olhos. Meus olhos são meus olhos. Eles não são feios, não são bonitos, não são certos, não são errados, são os meus olhos. Assim é a nossa sexualidade. Ela não é boa, ela não é ruim, ela é o que a gente faz dela, né? O uso que a gente dá a ela.
Então, ele trouxe a terapia sexual para que essas pessoas, na década de 70, que tinham uma sexualidade muito reprimida, muito ali básica, isso não pode porque é de piranha, isso não podia, né? Nada podia, uma mulher direita não faz isso, não faz aquilo. Um homem também reprimido que deseja a mulher do próximo, os adultérios, tudo estava acontecendo. Então, Osho diz o seguinte, vamos acabar com esse negócio e vamos ter uma vida mais autêntica, né? Vamos experimentar a sexualidade, vamos aceitar o seu gênero. Então, ele é que trouxe a terapia tântrica e essa terapia voltada para a sexualidade. A bioenergética também do Lao, tudo isso aconteceu nessa época. E o que o Tantra efetivamente faz uma terapeuta, né? Ela lida com essa questão, com a consciência do corpo, da respiração e dos bloqueios que envolvem essa energia. A energia da criação, que é a energia da sexualidade, tanto em homens quanto em mulheres. Então, quem eu já atendi? Muitas mulheres que foram abusadas ou que não sentem orgasmo. Bloqueios, né? De repente, por algum trauma que sofreram. Ou físicos, ou emocionais, ou de crenças que herdaram dos pais. Não pode isso, não pode aquilo. Eu vi recentemente até um vídeo falando sobre o assunto de neurose da classe. Que é você... Por mais, sei lá, eu tenho uma mãe que grita comigo. Eu não gosto de que minha mãe grite, mas por eu ter essa vivência com ela, por estar tão arraigado na minha vida isso, eu acabo repetindo esse ato. Reproduzindo, né? Por causa disso, por mais que eu não goste. Então, esse vídeo foi super legal, né? Da gente pedir permissão. Chega, até aqui eu agradeço, só que eu peço bênção agora para que eu construa um caminho diferente. É por aí. É por aí? Porque no Tantra, você tem todo um processo, por exemplo, de autoconhecimento. Uma pessoa que repete esse padrão da mãe... repetição de padrões. Ele não consegue perceber isso, entende? Ele não consegue perceber que ele é assim, que ele está aprisionado nessa relação. Então, passa pelo processo de autoconhecimento, depois para o processo de escolha. Eu não quero mais isso. Como que muda? A terapia tântrica... Ela acompanha no autoconhecimento, na transformação desse padrão e na flutuação em direção ao seu desejo real, que está ligado a quem você realmente é. Não quem você realmente aprendeu ou foi condicionado a se tornar. Né? Olha, eu achei que era quem fazia terapia, assim, fosse casal. Também. Eu achei que fosse casal, porque você, por exemplo, você recebe o quê? Mais mulheres ou homens? Mulheres, né, provavelmente. Então, que são mais disponíveis, né, Sim. a falar sobre mais mulheres, né? Porque também estão mais, talvez mais traumatizadas, talvez mais bloqueadas, talvez com mais estímulo para estar numa relação também, né? Acha que tem alguma coisa de errada com ela, sabe? Pô, não rola porque tem alguma coisa de errado comigo. Olha, eu achei que fosse casal, quando fosse o casal para tentar neles dois ali se descobrir. Acontece isso também? Muito também. Mas normalmente, antes de vir o casal, vem o marido, né? Ou o homem ou a mulher. Ou a mulher da mulher. Eu tento casal gay. Porque não se iludam. Todos os casais sofrem de situações muito... enfim, que precisam ser modificadas na sua relação. Então, vem um e depois vem o outro. E aí, o outro, às vezes, está desacreditado. Vai, aquela coisa. E quando foi funcionando, aí o outro, então vai, né? E tem preconceito, tem medo. Preconceito também. Essa é uma área de muita insegurança, muita insegurança. Tem muito lance até de casal de fazer terapia que a mulher acaba continuando sempre e o homem desiste. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que eles fazem, ela continuou e ela falou, o meu marido se liberou, já está curado. E abandonou. Por que isso acontece? De um abandonar? Da mulher sempre acabar tendo que concluir e se esforçar para concluir e o homem acaba abandonando. Eu não vejo isso só de um lado, sabe, Dani? Eu Você vejo dos dois. Tá. Tem mulheres que abandonam, tem mulheres que não vão. Quem não vai ou quem abandona tem medo de entrar em contato com algo uma dor, sabe? Um negócio muito complicado. Tocar numa ferida que ela não tá ainda. As pessoas só procuram quando já estão no limiar. Tipo assim, ou a gente separa ou a gente dá jeito nisso.
E o reflexo da questão, ela acontece na área da sexualidade, mas a raiz não está lá. Então, quando vai se aproximando ali da resolução, tem gente que não fica, tem gente que corre. E faz parte, né? No processo de coach é isso. Você apoia o casal para desenvolver habilidades, né? E aí eu coloco vários instrumentos de tantra para aquele desenvolvimento, para que eles continuem juntos. Mas alguns casais precisam realmente. O Tantra, ele tem são meditações que envolvem o toque, o cheiro, a massagem, a respiração, o movimento. Então ele é ótimo, sabe, para o casal, para que ele coloque essas práticas que não são sexuais no seu dia a dia e crie uma intimidade. Em relação a isso, quando fala Tantra, já acha que é putaria. A gente acha que vai ficar a pessoa deitada lá pelada, a outra vai vir com tec, fazendo aquela massagenzinha quase chegando lá, né? A gente vê um monte de gente falando nada disso. disso. Não é nada disso. Mas tem isso também. Então, tem isso olha, também, o que olha aí, acontece... Porque evolui determinados casais que acabam resultando no sexo, por exemplo. Não de sexo, mas é da massagem que a gente está falando em áreas... você pode... A tal, massagem tântrica, ela é muito nova dentro da filosofia, que tem mais de 5 mil anos, a massagem tem 100. E ela é maravilhosa, realmente. Ela é incrível. E é isso, você vai usar um instrumento incrível do jeito que você achar melhor. Se você tem, e você tem acesso, não tem entende? Qualquer pessoa pode ter acesso a um curso de massagem tântrica, né? As técnicas, e são várias escolas. O que você vai fazer com isso é que é complicado. Se você não está preparado, você cria mais dor e trauma. Se você está preparado e acha tudo isso muito maravilhoso, você pode ficar viciado nesse processo e não se libertar para uma relação. Por isso eu gosto de fazer o trabalho com o casal. O Tantra, ele é muito mais do que uma massagem erótica interessante. Ele é a capacidade de você encontrar com o seu feminino ou com o seu masculino e celebrar isso. E o teu corpo responde. Mas se você não está conectado ao teu corpo, às tuas emoções, sabe? Você não tem um super orgasmo. Então tem gente que já chegou para mim, para o Tantra, querendo uma experiência incrível. E muita frustração, porque tinha um bloqueio, tinha um trauma e a experiência incrível não aconteceu. Tá errado? Essa pessoa tem uma questão? Não. O instrumento está ali, ele é igual. Tem algo ali para se desenvolver. Então... ela é incrível, por isso é espiritual à beça. Um relacionamento, ele envolve tempo, ele envolve... Um relacionamento falando nem com o outro. Porque antes de se relacionar com o outro, você precisa se relacionar com você. Você não conhece seu corpo, nunca se tocou. Por quê? Porque você ouviu lá na infância que colocar a mão na vagina, na perereca, ou sei lá o que, era pecado, era feio. Não acessa. Não conhece o seu clitóris, não conhece o seu tempo. Aí espera que o outro te traga isso. O outro aprendeu lá no filme pornô que a mulher precisa fazer muito barulho. E que com qualquer toque ela... Uau! Cara, não vai. A boneca de lá não é igual a pessoa real que está aqui. Né? Os pontos são 12, são super sensíveis, precisam de tempo. Eu fiquei impressionada quando eu soube que são 12. Sabia disso? Não. São 12. São 12 pontos? Por favor, 12. São 12 pontos. Então, o básico que provoca um orgasmo que é bem semelhante ao orgasmo masculino é o clitóris. Aí a gente tem, logo no início da Yoni, né, da vagina, em sânscrito é Yoni, que significa templo sagrado, portal da vida ou lugar de nascimento. Olha que diferente. Então, mulherada, presta atenção para quem você está abrindo o seu portal da vida. Olha aí. Olha quem você está iluminando, hein? Presta atenção. Outra joga coisa, sua luz na escuridão. Ela tá dando um mapa aqui, ó, o mapa mundi. Faz o mapa aí, anota aí que ela vai fazer o desenho. Por favor, fala aí, Cacau. Eu só conheci o primeiro, a louca. O clitóris, que então é o mais estimulado, mais acessado, que provoca um orgasmo que não é rápido. Uma mulher, se bem estimulada, leva uns 15 minutos para chegar ao orgasmo. Demora pra caralho, tu sai com pênis depois, né? Exatamente. É isso. Porque cresce. Sai com pênis depois. Cacau, olha só, quantos segundos leva um orgasmo? Eu li que são 6 segundos. 6 segundos. Aí já não é mais. Não. Leu então, errado. a gente tem alguns orgasmos, né? A gente tem o clitoriano, que demora um pouco. A gente tem um outro ponto orgástico que fica na entrada do canal da vagina, da Yoni, fica na direção oposta, na entradinha ali. Se ele bem estimulado, com uma respiração,
correta, ele vai levar a um outro tipo de orgasmo. E aí você vai sentir essa energia subindo pelo seu corpo, vem arrepiando a coluna, você sente a energia orgástica se expandindo pelo corpo inteiro. Essa é a outra coisa que o Tantra faz e que é uma grande bênção. É desgenitalizar o orgasmo. Você começa a perceber que todo o seu corpo é orgástico. Tanto homens quanto mulheres, sabe? Então ele espalha, né? Aí logo na entrada, você tem na parte superior o ponto G, ou ponto G é um sacrilégio, porque G, o Tantra chama de ponto sagrado, né? É um ponto sagrado. O tântrico conhece esse ponto há 5.000 anos ou mais, que traz uma energia orgástica incrível. No fundo do canal vaginal, a gente tem o cérvix, né? Que é a cabeça do colo do útero. Ele é durinho. Se essa região for estimulada suavemente, você tem um outro tipo de orgasmo. Quando você desce o dedo, tem aqui, né? Parece um narizinho. Aqui tem um orgasmo. Aqui embaixo, nessa região, tem um outro tipo de orgasmo, que é o uau. Gente, eu preciso passar esse vídeo podcast para algumas pessoas. Precisam saber disso, gente. Eu tô aqui anotando. Anota aí, pelo amor de Deus. Se você tem estímulo clitoriano, estímulo de ponto G ao mesmo tempo, com muita calma, com muita respiração, olho no olho, sem pressa de fazer nenhuma performance ou ajudar, enfim, o outro a se sentir mais... Você vai ter um outro orgasmo que pode ser um orgasmo ejaculatório também. Eu ia te perguntar isso. Mulher ejacula? Uhum. É? Bastante. Assim, alguns casais... Eu já vi filme pornô assim... O que é isso, gente? Então, essas Soltou o veneno são da cobra. performáticas, sabe? Mas é real aqui? É real e ele nem sempre é daquela forma performática. Uma mulher pode ejacular em jato, ela pode ejacular em jorro, mas é uma quantidade de líquido muito diferenciada. E o mais diferenciado é a sensação que ela tem depois, sabe? É meio narcótica, assim, dá uma coisa meio lenta e demora um pouco. É o estado de supraconsciência mesmo, que esses tipos de orgasmos levam uma mulher a ter. O homem, ele é muito energeticamente inferior à mulher em termos de orgasmo. Ele sente, ele pode ter orgasmos não ejaculatórios, ele pode atingir esse êxtase, mas ele não tem esses 12 tipos, essas 12 experiências. Mas energeticamente, quando ele consegue, através de uma relação sexual ou maituna, que é como o Tantra chama o sexo sagrado, sustentar uma mulher para ela ter pelo menos 2 tipos de orgasmo como esse, ele é nutrido com toda essa energia que ele provoca nela. Então é muito mágico. E o homem, né, o casal, quando aquele ponto que eu falei do colo do útero... Você parou, era o quarto ali já, né? Isso. Quando ela tá contando, ela tá esperando chegar ao 12 aqui, hein? São 12. São 12. Quando Fabrini? O pênis penetra e encosta nesse lugar... Né? Ali tem um ponto em que as memórias traumáticas afetivas são acumuladas no corpo. E essas memórias traumáticas no homem são acumuladas na glande. Então, quando esse movimento ele é feito com uma penetração, e aí você tem posições no Kama Sutra que são incríveis, esse desbloqueio e essa abertura para o amor, ela acontece. Então, o sexo é muito mais do que o que a gente faz, sabe? Ele é realmente incrível, desbloqueador, curador, e é ótimo, né? Porque você tem o seu sistema imunológico fortalecido, mulheres que têm uma vida sexual normal e saudável têm resultados profissionais e emocionais acima da média. Tem caso que eu já ouvi falar de um estado de transe que a mulher entra quando está gozando, que chega a desmaiar. Sim, é o REM, que é o orgasmo estendido para fora do corpo. Tem uma pesquisa que mostra uma foto Kirlian de uma mulher que está num estado como esse e de pessoas, monges, que estão no estado de clímax espiritual, né? É o mesmo padrão de imagem.
Então, assim, são caminhos diferentes. Existem 2 tipos de tantra, o tantra de mão direita e o tantra de mão esquerda. Tem um tantra que é celibatário e existem vários monges e monjas que participam disso, que atingem o êxtase meditando, respirando, entoando mantras, e é incrível. E existem pessoas que fazem isso pela mão esquerda, que é através da energia sexual. É maravilhoso. Muito difícil a gente experimentar isso na nossa cultura, porque a gente não está na Índia, não é uma... Entende? É apropriação cultural. Mas dá para se ter experiências muito gratificantes, muito realmente transcendentes. E olha que às vezes falou aqui, né, que a mulher, quando ela chega nesse auge aí do orgasmo, algumas ficam em êxtase. E muitos homens, a maioria das vezes gozou, agora vamos lá, né? Agora que já foi, agora vamos continuar. E a mulher, às vezes, ela só tá ali, ó. Os homens não ficam assim quando eles acabam também, né? Eles não querem saber de nada. E integrando a experiência. E ao contrário, não acontece. A maioria das vezes, ao contrário, já foi, agora vamos lá. E a mulher, às vezes, só tá nesse estágio de quero nada, né? Mas tem uma pressão de vamos lá, você já foi, agora sou eu, né? E acontece isso também, né? Às vezes, né? Quando não tá em sintonia, em harmonia, né? Para chegar não é tão fácil, né? E lembrando assim que esses orgasmos, que são esses orgasmos de REM, né? Orgasmo expandido, a satisfação é tão intensa, a liberação de ocitocina, dopamina, endorfina e... Bom, daqui a pouco eu lembro, eu sempre esqueço uma delas. Quando essas 4 substâncias são derramadas na corrente sanguínea ao mesmo tempo, ela te gera um estado de êxtase, de plenitude, que pode alcançar 72 horas. Olha aí, então, assim, pois é. E aí a gente fica nesse sexo compulsivo, condicionante, é muito frustrante, porque são caminhos completamente diferentes. Às vezes tu tá alimentada, nem tá precisando. Gente, Cacau depois vai dar pra gente esse mapa aí do tesouro, esse lugar aí exato, pra ter 72 horas. Pera gente, aí, esse que a gente tá precisando. 4. Vai, continua. Ponto G, clitóris, ponto G. Olha aí, vai contando. Ponto G e clitóris, que é o orgasmo que pode resultar no orgasmo ejaculatório ou não, mas traz isso. O ponto que fica na direção oposta, que é chamado de ponto P, do clitóris, é embaixo, ele abre a palavra é essa, uma brecha. Quando ele é bem estimulado, parece que abre uma outra alça ali embaixo. A mulher também se expande, ele é ótimo para curar alergia, tem umas coisas no ponto físico que vão tô ali, cheia de alergia. Né? Tô cheia de o outro tô cheia de alergia, gente. Na cabeça do colo do útero. E, bom, o orgasmo expandido, que é esse orgasmão, né, de supraconsciência, que junta tudo. E depois eu te passo os outros. E tem orgasmo sexo anal. Você já foi os 12, Cacau? Olha, botando ela na Léo, parede. Então, olha, vamos lá. Já foi os 12? O orgasmo estendido por fora do corpo, já. Agora, existe um desses aí, não tá lá na porta dos fundos? Então, o sexo anal. Olha aí, eu querendo saber esse mito aí. Que é isso, também não é toda hora, porque você tem que estar muito relaxada, tem que ter muito tempo, tem que estar muito excitado. O parceiro tem que entender que é um prazer muito intenso, que ele precisa de muito tempo e de dedicação. E é justamente o contrário. Quando a mulher diz, olha, hoje vai ter background, né? Vira o que? Um Ayrton Senna. Pega. Não. É hora de você esquecer que você tem um carrinho. Esquece o seu. Presta atenção no dela. Beijinho, muita lubrificação. Vai pro ponto G. Você não sabe onde é, não tem problema. Vai lá dentro. A outra coisa, não existe um monstro do Lago Ness dentro do canal vaginal. Existem 4 ou 5 pontos orgásticos. Então vá lá, não espera ela te convidar. Quando começar a orar o olhinho, você vai com o seu dedinho. Não fica nervoso, não vai quebrar. Não vai quebrar e ela vai poder te dizer, acelera, diminui, acredite nela. Ela sabe do corpo dela mais do que você. A região anal, ela é interligada à região vaginal. Então, toda aquela musculatura ali está integrada. E aí você precisa relaxar. Se você estiver preocupada com a saída ou com a entrada, não vai dar. Relaxa, procura fazer uma alimentação mais leve, não faça nenhum tipo de lavagem, porque isso vai irritar. E o pessoal fala que tem que fazer, tá vendo? Tá errado, né? Não, basta uma alimentação legal. Eu comecei a ler até recentemente que
nem sabonete a gente pode... Porque irrita. E é uma mucosa que não nasceu para ser... Só água. Só água. Tem que ser de camisinha. Por quê? Porque o pênis vai entrar, é uma área contaminada, né? E aí ele pode ter... Isso já aconteceu com alguns não brinca casais, atrás e depois sabe? bota na frente. De jeito Ih, nenhum. gente, jamais. Não vai Faça ser isso. bacana. E é isso, estímulo ponto G, clitóris ao mesmo tempo, estímulo anal também. É aquele combinado, né? Exatamente. Autoconhecimento e tantra como instrumentos na escolha da carreira. No trabalho, como é que a gente equilibra o ser espiritual, né? E a alta performance no mercado de trabalho? Então, é super importante a gente entender o que a gente deseja. O autoconhecimento, ele é fundamental para isso. Muitas vezes, uma pessoa escolhe uma carreira porque toda a minha família é uma família de médicos. Eu quero ser atriz. Como que alguém quer ser atriz diz pro pai que é médico, pra mãe, para todo mundo que quebrou, ela não tá afim, ela vai se sentir não pertencendo. Só que se ela fizer a escolha de ser médico, ela vai despertencer a ela mesma. É esse eu superior, essa conexão que ela tem com a alma. Então, o tantra, a respiração, as meditações, as posturas, a respiração, a terapia, que não envolve a massagem tântrica, ela leva você para essa conexão. O que você gosta, qual é o seu talento. E aí, através disso, você revela o seu dom. Quando você revela o seu dom, você revela nesse plano o Deus que você é. Todos nós somos deuses porque cada uma de nós traz um talento que é único, assim como a sua digital e a sua voz. Está aí guardado. É a nossa identidade, né? Praticamente. Exato. Só que a gente busca amor do outro, aceitação do outro, e aí a gente vai para receber esse amor, essa aceitação, esse reconhecimento, se distanciando desse dom. E aí a gente vai ficando cada vez menos a gente vai perdendo algo que o Tantra devolve para a gente, que é o nosso poder pessoal. Então, ele é incrível, tanto para você se reconectar ao seu dom, ao seu propósito, quanto a você ter uma alta performance profissional. Porque a alta performance você adquire, quando você está empoderada, quando você é isso mesmo que eu quero mais disso, eu quero dar mais, eu quero fazer mais, eu quero ter mais criatividade. Você tem vários recursos e instrumentos dentro do Tantra para alcançar isso, para ter essa harmonização. A partir de quantos anos já pode fazer? A partir dos 18 anos já é indicado. Ou quando a pessoa tem algum tipo de distúrbio mental emocional, uma doença mental, um desequilíbrio mental moderado, que a gente vê como ansiedade ou como alguns tipos de depressão. O Tantra é muito indicado para isso, assim como a terapia de renascimento que caminha juntinho com o Tantra. Né? Então, a partir dos 18 anos, ou se a pessoa já apresenta algum quadro de depressão ou de ansiedade. E hoje o que mais nova tem. Era, o que mais tem são casos de ansiedade, que eu acho que a pessoa não consegue estar ali no momento presente e realmente sentir essa troca. Como é que você lida com o paciente assim, em relação à ansiedade? Tem que trabalhar primeiro isso, dela se conectar com ela mesma, de estar presente, de respirar. A vida no corpo físico, ela acontece através da respiração. A primeira respirada que a gente dá é o fogo, né, espiritual que está movimentando esse corpo aqui. Só que a gente, muitas vezes, está atento com o que a gente bebe, o que a gente come, né, a dieta, a alimentação, mas a gente não está focado, tendo cuidado com a forma com que a gente respira. E ela é fantástica para esse tipo de questão. Do estar no aqui e no agora. Cacau falou agora, me deu até uma consciência. Eu tô até aqui assim, ó. Como é que eu tô respirando? E respirar é Ela mais falou, básica, eu comecei, gente, esquece. Eu tô até mais calma agora. Eu falei, gente, será que eu... respira. E mas a gente não pensa, né, realmente. Não. A gente esquece. Então agora vai bater na consciência. E é recomendado, é claro, tem o curso, tem tudo isso, mas todo dia que a pessoa faça como falando bem agora, né, leiga, né, como se fosse um mantra, uma meditação, todo dia se faz para que se faça um resultado mais de uma vez ao dia. Eu vou compartilhar com vocês uma respiração, que é uma respiração conectada. Conectada é uma qualidade da respiração, que é o quê? O ar entra e sai sem parar. Então aqui, por exemplo,
Eu parei, ela não é conectada, né? Então a conectada, vou compartilhar uma conectada energética. Ao longo de um ano, se você faz essa respiração consciente, ou seja, você para, fecha os teus olhos, vem para dentro Vou fazer de você, agora, gente. Vai. respira uma vez por dia só, é muito rápido. Ao longo de um ano, você tem uma consciência muito grande de quem você é, do seu eu real, e o seu sistema imunológico fica muito fortalecido, você adoece menos. Então é assim, você vai fazer 4 respirações curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa, 4 curtas e uma longa. São 20 vezes, 4 blocos de 4 e 1, tá? Então, ó, vou fazer, depois a gente faz junto, tá? Então, ó, pezinho no chão, Pés paralelos, coluna reta, Desculpa, só não. ombros relaxados, e aí, ó. E aí você relaxa e lentamente abre os teus olhos, toma consciência do teu corpo, observa se tem alguma dor, algum desconforto. Essa é uma respiração conectada energética. Tem vários tipos. Tontura, né? Então, porque a gente não está respirando, né? Quando uma hora que deu um o negocinho cérebro aqui, ó. fica cheio de oxigênio, só que você tem uma capacidade de aprender as coisas, de ter foco, de ter memória, sabe? São vários pequenos benefícios que você tem atrelado a isso. O que seriam esses retiros imersivos que você faz? Ah, Isso é legal. Aí, isso é legal. agora Setembro. sim. em setembro nós vamos ter um retiro Primaverice, não tem o Dane-se, Dane-se, Primaverice. Primaverice. O Primaverice, que é um retiro imersivo. Nesses retiros, a gente privilegia temas específicos. A gente teve agora um na Páscoa, tivemos um no Carnaval, e a gente trabalha temas. O próximo a gente vai trabalhar o masculino e o feminino. Então, é um retiro que vai ser para casal, mas também solteiros, só que as práticas vão ser polarizadas, né? Então, é abertura para o amor, mas é também o autoconhecimento. Se eu não estou no relacionamento, o que dentro de mim tá bloqueando isso? Então, a gente tem práticas de autoconhecimento para chegar nesse ponto, para transmutar esse ponto e para superar. É claro que é punk rock. Vamos chegar sexta-feira à noite, a gente já começa respirando, já começa com uma dinâmica de tantra rosa, que é de abertura. No dia seguinte, a gente vai para um gibberish, que é um desbloqueio do chakra vocal, ele está ligado diretamente ao chakra sexual. E depois tem várias outras coisas que eu não vou contar. Que aí é só quem Cursos online, você tem? Tenho 2 que eu adoro. São assim meus filhos, né? Eu parei esses 2 cursos durante a pandemia, junto com o Léo, que é o meu companheiro, né? Eu tive a ideia, a criatividade, e ele veio modelando isso, fazendo edição de vídeo, trazendo música e colocando lá, né? É tenso, Léo, boa sorte! Ele é incrível, super empenhado. Então eu tenho o curso de pompoarismo terapêutico, que são módulos imersivos de autoconhecimento, mas tem bolinha tailandesa, tem beiuá, tem vibrador, porque tem que ter vibrador, gente. Como é que você tem consciência do assoalho pélvico sem saber o que é um vibrador, entende? Ele é amigo, sabe? É o nosso melhor amigo, ajuda muito a gente, ajuda se você está num casamento, teu parceiro a te entender, ajuda pessoas que têm depressão e tomam remédio para depressão. Gente, a mulher que toma remédio para depressão não consegue ter um orgasmo, porque os psicotrópicos inibem isso. O vibrador faz essa ponte, ele fecha esse circuito. Falta de libido em mulher, às vezes é muito problema de hormonal ou só a mulher que não se conhece mesmo? Então, existem várias questões que influenciam nessa falta de libido. A primeira delas, tá, é
é o desconhecimento do próprio corpo, né? Ela não conhece, não se toca ou acha que o que ela tem é um orgasmo. O orgasmo clitoriano é um. Tem mais 11 tipos. Mas assim, a principal questão da falta de libido é autoconhecimento. Uhum. A outra é a parceria e entrosamento com o seu parceiro. Existem as questões químicas e hormonais? Também existem. Elas estão aí. Mas elas se manifestam numa fase da vida, numa faixa etária, sabe? Ela não vem sozinha. Normalmente a mulher que tem uma baixa libido sempre teve... uma baixa libido hormonal acontece quando os filhos são pequenos. É natural, mudou o hormônio, está lá na menopausa. Então, se tem uma baixa de libido e os hormônios estão legais, é importante dar uma olhada no autoconhecimento, buscar o caminho do Tantra, ou sozinha ou com o seu parceiro. Existem várias coisas que podem impactar isso. A primeira é a falta de autoconhecimento. E muitos também acabam sabendo, né, que tomam alguma medicação, alguma coisa, já colocam na sua cabeça... Não, agora eu estou tomando uma medicação que vai me fazer ter menos vontade. Acontece que as pessoas acabam... Isso também bloqueia um pouco, né? Sim. A gente sabe que, claro, que tem alguns medicamentos que fazem acontecer isso, de fato. Mas algumas pessoas já colocam isso na cabeça, aí acaba criando um bloqueio, né? Falando, pô, eu tô tomando remédio, isso e aquilo, então agora pra mim já não vai ser tão... E não, de repente, né, tá tudo ali. Se você trabalhar a cabeça, se conhecer, eu acho que tá tudo ligado, né? Sim, e a própria experiência do Tantra tem vários recursos que fazem com que a pessoa mude esse estado químico, sabe? As massagens, o uso dos vibradores, o próprio pompoarismo. Teve uma cliente minha que teve uma questão da vulva, ela operou e tirou um pedaço da vulva, né? Assim, e aí ela começou a fazer o pompoarismo e a libido dela foi lá em cima. E aí o marido falou, amor, você está fazendo curso, já está no 6º módulo? Ela, não, estou no 1º. Ele, ai meu Deus... Tem pra mim? Porque muda. Quando você leva consciência, realmente, sabe? Tá lendo alguma coisa atualmente? Qual? Tô lendo 3 Filosofias Africanas, Caça às Bruxas, da Sylvia Federici, e As Deusas e a Nova Psicologia da Mulher, tô relendo, da Jean Shinoda. Você gosta de reler livros? Eu adoro livros, eu sou completamente viciada em leitura, eu tô sempre lendo alguma coisa. O que você liga o dane-se na sua vida? O patriarcado, o sistema masculino opressor. Olha... Cacau, muito obrigada pela sua presença. Adorei. Ai, muito legal. Muito bom estar aqui. Amei. Depois, hein? Marcar. Tu arrasa. Minha amiga, minha irmã, é tudo isso aí. Tá condenado o resto da vida, a gente vai morrer velhinha na cadeira de balanço assim. Amiga, lembra aquela peça? Mas futuramente o nosso papo vai até mudar. Vai ser sobre os 12 pontos, que a gente já vai descobrir. E a gente tá na próxima turma de pompoarismo. Com certeza, Cacau, anota aí, por favor. Por favor. Gente, muito obrigada. Aqui no Estúdio Hall, Ligue o Dane-se, nosso podcast disponível toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Não percam. Beijo.